Esse é o módulo 3. Nós vamos falar sobre comunicação persuasiva. O que é essa comunicação persuasiva? Persuasão envolve convencer o público das suas ideias, convencê-los a abraçar essas ideias, a convencê-los a entender ou a acreditar que o que você está falando faz sentido, tem credibilidade e é verdade. Então, como a gente consegue fazer isso? Primeiro, usando todas as técnicas que nós já apresentamos anteriormente, né? Se você fizer aí essa cartilha direitinho, você já vai ter aí um bom caminho andado, já vai estar bem adiantado. E o poder da persuasão, como você vai colocar essa palavra, como você vai trazer dados. Dados são muito importantes, principalmente quando a gente fala de políticas públicas, né? Muito se ouve falar no processo eleitoral sobre políticas públicas, palavras aí que você não sabe o que significam, aqueles dados são reais, eles não são reais. Então é muito importante, principalmente para você que é candidato, que é pré-candidato, que você saiba desses dados, que você tenha aí uma fonte confiável desses dados, porque senão pode colocar tudo por água abaixo, tá? Você vai trazer aí dados aleatórios, né, sem fontes confiáveis e vai ser contestado e aí já vai botar por terra aí toda a comunicação que você veio, né, colocando ali tijolinho por tijolinho. Então é muito importante que você também crie conexão com esse público, contando histórias que você possa ter vivenciado ou que alguém que você conheça vivenciou. Isso acontece muito comigo, é uma experiência pessoal, no jornalismo popular. Porque no jornalismo popular eu estou falando de vivências ali da comunidade, principalmente em relação a políticas públicas. Ah, no bairro tal, estão esperando por asfalto há 15 anos. Ah, na comunidade tal, estão esperando por um postinho de saúde. E aí, como você faz isso? Trazendo os dados, né? Sabendo o que o poder público falou em relação a isso, eles responderam? Eles responderam que eles iriam resolver? Não resolveu. Então, mostre a nota, né? Onde os responsáveis responderam, onde aquele órgão respondeu, mostre a data, né? Você precisa mostrar esses documentos. Olha, está aqui, disseram aqui tal dia. Se você tiver, se for algo gravado, você pode colocar na edição, né, o documento. Se for ao vivo, você pode aproximar mesmo. Olha, está aqui, eles disseram tal dia que iam resolver, não resolveram. E aí você pode trazer exemplos próximos. O telespectador falou com a gente que chegou lá 1 hora da tarde e já são meia-noite, ele ainda não foi atendido. Isso é um fato, né? Ele entrou em contato com a gente, ele está lá. Você pode trazer fatos também de que você conheça pessoas que estão passando por aquela dificuldade, que você está trazendo os dados que são importantes, então isso cria uma conexão com quem está te ouvindo, ou de vivência, ou de que você realmente está fazendo o seu trabalho, de que é ir atrás daqueles dados. Então isso envolve aí a comunicação persuasiva, esse poder do convencimento. E é muito importante que, como você está comunicando, como você está gesticulando, os dados que você tem, que tudo isso esteja, né, casado, que isso combine os dados, o que você está falando, que aqueles dados sejam reais, isso é o mais importante, né, que aquela fonte seja confiável, e aí não tem para ninguém. E como construir esses argumentos de maneira sólida, né? Que esses argumentos sejam sólidos. Ele se confunde muito com o que eu falei ali na persuasão, né? Porque para você poder convencer, né, o seu ouvinte, o seu telespectador, de convencer ele das suas ideias, convencer de que você está falando é real, com argumentos sólidos. Eles precisam ser reais, né? Eles precisam ser palpáveis. Tem que ter como conferir este dado. Aonde? Você vai entrar no site do TRE, você vai entrar no site da prefeitura, você vai entrar no site do governo do estado, da Defensoria Pública, enfim. Esses dados eles precisam existir num lugar onde aquela pessoa possa conferir, né? Então, principalmente que seja uma informação de domínio público. Shaila, mas eu estou falando de uma informação que ela não é de domínio público. Então, você precisa ter a responsabilidade de ter certeza de que a fonte de onde você tirou essas informações, ela é confiável, tá? Que aquelas informações são reais, que elas existem, que elas são verídicas. Ai, mas por que eu preciso fazer tudo isso? Porque você precisa se resguardar, você precisa ter esse respaldo da verdade, né? Principalmente quando você comunica na política. Principalmente, porque você traz dados, você traz informações. Se você não checou esses dados, você precisa confiar muito na sua equipe, né? Confiar que é uma equipe capaz,
que é uma equipe profissional, que não vai aí usar, usei vozes da minha cabeça. Não, tá aqui, a informação veio daqui, existe isso, para que aquele público, né, continue tendo você como pessoa, como informação de credibilidade. Isso é fundamental. E ainda falando ali de argumento sólido, ele é de suma importância na política, principalmente quando você tem adversários muito potentes, né? Adversários que estejam ali na mesma linha que você. Então, você estando aí resguardado com argumentos sólidos, com informações de verdade, com dados reais, vai evitar que os ataques que venham aí dos adversários te enfraqueçam, né? Então é muito importante. E outra coisa que também é muito importante, não fazer ataques pessoais, né? Muita gente esquece ali do que está fazendo na questão de políticas públicas, de estar falando com aquele público, e aí tem aqueles ataques pessoais, falácias, as famosas fake news, né? As pessoas tiram de contexto, às vezes inventam, né, uma informação sobre você, ou inventam que aquilo que você disse não é real. Por quê? Tem maneiras de trazer essa informação. Aconteceu também de um candidato recente colocar o resultado de uma pesquisa nas redes sociais. Só que a equipe não se atentou de colocar a informação jurídica, né? Pesquisa registrada tal. A pesquisa estava certa, os números estavam certos, faltou essa informação jurídica. Isso é muito importante também, tá? Sempre alinhado ali com o jurídico quando se fala de eleição. E aí o que aconteceu? Os adversários usaram disso para criar várias narrativas e várias notícias para dizer que o candidato publicou pesquisa falsa, entende? E na realidade a pesquisa não era falsa, os números eram reais. Só que ele não colocou a informação legal, que é lá, pesquisa registrada no TRE sob o número tal, encomendada por fulano de tal, por empresa X ou Y. Então isso também é muito importante. Para que não usem, né, da informação que você deu, que estava incompleta, não estava errada, estava incompleta, para que ela não vire contra você, até você provar que aquela pesquisa era real, e aí já correu todos os grupos aí de mensagens instantâneas dizendo que você compartilhou uma pesquisa fraudulenta. Nós vamos falar agora sobre a importância de histórias e de metáforas, como elas enriquecem o seu discurso. Mas muito cuidado, cuidado como usa, quando usa, que tipo de metáfora. E é muito legal, porque quando você conta uma história e que você contextualiza ali, que faz parte do discurso que você está tendo, prende, né, o seu ouvinte, prende o seu telespectador, quem está ali, né, te acompanhando. Principalmente se você consegue inserir essa história na realidade local, na realidade onde aquelas pessoas estão inseridas. Então, é muito importante isso. E utilizar metáforas também é muito bacana, claro que também dentro do contexto ali onde você está falando, para que pessoas você está falando, né, sobre o que, qual é o tipo de discurso que você está falando. Shylock são metáforas. Metáforas também podem ser usadas como comparação e também ela é uma figura de linguagem. Você pode falar que, nossa, que o fulano de tal tem um coração enorme, tem um coração gigante. Obviamente o coração dele, né, não é isso que você está querendo dizer de maneira literal. Você está querendo dar uma ideia, né, de que a pessoa ela é muito bondosa, ela é muito generosa, né? Então é muito legal você criar essas narrativas com histórias que aproximam essas pessoas, com histórias com realidade da comunidade onde ela está inserida e utilizando aí essas figuras de linguagem. Você vai ter muito sucesso nessa comunicação, sem dúvida. E esse foi o módulo 3, comunicação persuasiva, né? Nós demos alguns exemplos aqui de como utilizar, né, essa comunicação persuasiva, como fazer esse convencimento. Falamos de técnicas de persuasão e influência, né, como construir aí essa narrativa e também da importância de construir colocando histórias e metáforas fazendo parte aí do seu discurso. E eu espero que vocês estejam gostando desse conteúdo que a gente está fazendo para vocês. Continuem por aqui, porque lá no módulo 4 nós vamos falar sobre apresentação de alto impacto.